Tô gravando esse vídeo para vocês aqui por volta das 4 da manhã, na verdade já tá passando das 4 da manhã. E como sempre faço, depois que chego no Maracanã, aquele tempo ali para comer alguma coisa, tomar um banho. Nesse meio tempo tô refletindo, tô pensando em outras coisas. Já falei bastante sobre o jogo de ontem, tem um vídeo aqui no canal, já como sempre, né, com análise pós-jogo, mas eu fiquei com a sensação de que estava faltando algo para eu resumir o que foi essa partida. E aí comecei a ver conteúdo de outros canais. E a galera lá do Sul, do Internacional, definiu a vitória do Internacional sobre o Maracanã, no Beira-Rio, como vitória constrangedora. Aí teve o Baldasso lá e mais outros dois canais que eu vi lá nessa linha. E eu acho que tá aí. Né? Acho que é exatamente isso. Porque é o tipo de vitória que você fala, pô, beleza, ganhou, mas não fez mais que a obrigação, aliás, fez menos que a obrigação. E não tem como você exaltar muito, não tem como você tirar muita onda, porque ganhou a Aparecidense por 1-0 no Maracanã. Quando, para um clube do tamanho do Fluminense, com o investimento que tem o Fluminense, é realmente uma vergonha você ter que sofrer, ralar, se desdobrar para fazer um gol na Aparecidense. Correndo risco até de levar mais de um gol, como a Aparecidense teve chance em outro no Maracanã. Então é mais uma atuação, na verdade, que me deixa preocupado. Como eu disse, já falei muito sobre isso, especificamente sobre a atuação, sobre o desempenho, mas eu acho que faltava algo para resumir melhor. Eu não tinha encontrado ainda esse termo, essa expressão. Eu acho que vitória constrangedora, acho que foi a sensação de muita gente, não todo mundo, cada um tem sua percepção. Talvez você ache que todo mundo teve dificuldade, ganhou por 1-0, tá bom demais, mata-mata, Copa, é isso. Só que o Fluminense, ele transformou o jogo de volta contra a Aparecidense num jogo mais importante do que deveria ser. Fruto da sua incompetência. Um time que chutou 25 vezes no gol, acertou 9 na direção do gol e fez apenas um gol. Portanto, dá esse jogo de volta um peso bem diferente daquilo que a gente imaginava que ele teria, porque eu acho que a estratégia do Fluminense em colocar o time titular no jogo de ontem, a estratégia do Renato, passava por construir uma vitória suficientemente tranquila para poder depois administrar e, quem sabe, poupar jogadores no jogo da volta, que aí já envolve viagem, já deslocamento, em meio a uma sequência mais complicada. Então poderia administrar melhor lá na frente. Mas não aconteceu isso. E aí a Aparecidense tinha até a dúvida, tem ainda na verdade essa dúvida, porque surgiu a possibilidade de vender o mando de campo e levar o jogo para... Primeiro era Brasília, depois passou para Cariacica. A probabilidade maior parece que realmente se tornou Cariacica, mas eles iam esperar o resultado desse primeiro jogo, porque eles imaginavam que poderia levar uma goleada. Inocentes. Não aconteceu essa goleada. E aí a Aparecidense, obviamente, pode sonhar com milagre. Né? A vitória deles por 1-0 leva a decisão para os pênaltis e aí tudo pode acontecer. Então é um cenário que talvez eles resolvam manter o jogo lá em Goiânia, talvez em um estádio menor, talvez não em Serra Dourada, não sei, para tentar tirar vantagem disso, para tentar oferecer mais dificuldade ao Fluminense. Então a gente vai ter um jogo de volta muito mais tenso, talvez, ou, enfim, tendo que dividir mais as atenções em relação àquilo que... algo inesperado pela diferença técnica entre as equipes e tudo mais, tudo isso que a gente discutiu. Outra coisa que me preocupa muito, mas muito mesmo, o que a gente vai fazer se o Germancano tiver, de fato, constatada uma lesão após passar por exames desta quarta-feira. Eu informei ontem que numa avaliação prévia no vestiário, os médicos descartaram uma lesão mais grave de LSA, de ligamento cruzado anterior, que poderia tirar o Germancano de todo o resto da temporada. Num primeiro momento foi descartada essa possibilidade, mas sempre lembrando, diagnóstico definitivo é com exame. É com exame. Mas os médicos, como já é de praxe, é um procedimento normal, no vestiário, eles avaliam, fazendo movimentos, né? E ali eles já conseguem detectar e ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu, e aí os exames posteriormente vão confirmar ou não
o diagnóstico, tá? Importante ressaltar isso. Mas a informação que eu tenho de bastidor, de vestiário, é de que a situação é essa. O que a gente tem visto do Everaldo é assustador. Falei um pouco sobre isso no vídeo da manhã. É um jogador que eu não vejo ele agregando em nada para a equipe até aqui. Em nada, em nada. O Everaldo não faz nada bem. E se ele fizesse mais ou menos, tudo mais ou menos, mas nem isso. Porque ele tem feito tudo mal. E não há outra opção no banco de reservas. Não há outro garoto, tá um moleque de Xerém, já preparado com mínimas condições disso. Não tem. O Fluminense vendeu o Cauã Elias, emprestou o Lelê, emprestou o John Kennedy, contratou o Everaldo. E agora se o Cano se lesiona, e aí? Vai jogar o Everaldo? E a preocupação não é só que vai jogar o Everaldo, que por si só já é uma grande preocupação. Mas passa a ser também a ausência de opções no banco. Isso quer dizer automaticamente que a diretoria do Fluminense vai ter que contratar. A gente está com a janela fechada. Vai vir a janela pré-mundial em junho. Eu imagino que a diretoria do Fluminense vai em busca de um nome de peso. Porque tem eleição vindo aí, tem SAF. Mas obrigatoriamente vai ter que contratar. E não adianta contratar por contratar. Não adianta contratar para ser mais um. É jogador para chegar e jogar. Agora, camisa 9 para chegar e jogar no futebol brasileiro ou de fora, a gente sabe, custa caro. Tava aí o Fluminense até há pouco tempo querendo pagar mais de 50 milhões no contrato pro Rony. Mas não é uma coisa discutível, é claro. Vamos torcer para que o Cano tenha o menor dano possível, né? Que sejam, de fato, se for uma lesão leve, que ele possa voltar o quanto antes. Mas eu estou bastante preocupado em relação a uma lesão de LCM, ligamento colateral medial, que poderia tirar o Cano aí por volta de 45 dias, 50 dias, dependendo da lesão, que já foi mais ou menos o que me passaram. Eu falo, ele deve ficar fora um tempo aí. Então, isso quer dizer o quê? Mês de maio todo fora e toda a preparação ali para o Mundial. Basicamente é isso. E o Fluminense vai chegar no Mundial com o Everaldo como centroavante? Não tem a menor condição. Não tem a menor possibilidade. Eu não estou pensando em mundial, só em Mundial não, porque tem um tempo até lá. Estou pensando agora mesmo, nessa sequência pesada que vem aí. Porque a gente vai chegar no Mundial, de um jeito ou de outro. Mas como chegar no Mundial também é muito importante. O Fluminense precisa chegar bem no Mundial. Até lá. E isso realmente está me deixando bastante preocupado. E antes da zona mista, os jogadores que falaram ontem no Maracanã, após a vitória sobre a Aparecidense, eu vou peço um minutinho da sua atenção. Ontem apresentei com muito prazer aqui, durante o nosso pré-jogo, o mais novo parceiro aqui do canal do Lessa, que é o MB, o Mercado Bitcoin, que é realmente um universo imenso, que é esse universo de criptomoedas, que eu falei aqui, sou uma dessas pessoas que entende muito pouco, gostaria de entender um pouco mais. A gente sabe que é um mercado muito instável, que é um mercado volátil, então você tem que ter boas referências, saber com quem investir, onde investir, e é por isso que o mercado Bitcoin é a melhor plataforma para você fazer isso. Por sinal, é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. Então, eu não estou jogando aqui conversa fora. E aí talvez você pode falar, Lessa, mas é um mercado muito complicado, muito arriscado. Sim, de fato, mas por isso você tem que ir com cuidado, saber como e onde investir. E por isso que eu estou apresentando o MB para vocês. Afinal de contas, se você não der o primeiro passo, não sair do lugar, as coisas não acontecem. Então, se você tem essa vontade de entrar para esse universo da criptomoedas, de aprender a investir, chegou a sua hora. Se você não sabe por onde começar, eu vou te mostrar agora. O que você tem que fazer? Primeiro, abrir uma conta no MB, que não leva 5 minutos. É gratuito, é muito rápido. E mesmo que você não faça investimento de cara, vai lá, faz o cadastro e depois você vai conhecendo aos poucos, vai entendendo e aí até você se sentir à vontade. Mas a grande oportunidade que eu estou trazendo aqui para vocês é que, indo lá no MB e fazendo seu cadastro, investindo R$50, o MB vai te devolver em até 7 dias R$25. Basta você investir em qualquer ativo que está lá na plataforma. Investiu os 50, não basta só colocar na conta. Investiu os R$50, em até 7 dias o MB vai te devolver R$25 e aí você vai poder investir no mesmo ativo ou em qualquer outro ativo.
Sempre lembrando, não é uma recomendação de investimento. O MB está ali para te auxiliar, para intermediar e te ajudar a fazer a melhor escolha. Então o que você tem que fazer é ir lá no comentário fixado. Clique aqui para abrir sua conta. Você pode ter esse QR Code, está aqui do lado. Vai aqui no QR Code, consulte as condições e regulamentos para você também não perder essa grande oportunidade. Lembrando que é uma campanha exclusiva para novos clientes. O MB trabalha dentro das normas dos órgãos reguladores. Então você pode ficar muito tranquilo que você vai ter toda a segurança para fazer os seus investimentos. Pensou em criptomoedas, é no MB, não tem jeito. Bom, e agora a gente vai trazer os jogadores que falaram na zona mista. Nonato e também Keno, autor do gol da vitória sobre a Aparecidense. Ó, não esquece que não deixa seu like aí, galera. Seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto, vou deixar vocês aí com a zona mista. Nonato, boa noite. Cara, a gente sabe que é um ano que o Fluminense tem muitas frentes, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Hoje era um jogo que talvez fosse, imagino até pela reação de vocês ao final do jogo, para fazer um placar mais elástico e ter uma situação mais cômoda, talvez para não forçar quem tivesse com a situação mais complicada no jogo de volta. E 1-0 talvez não permita isso, né? Como é que como é que foi a conversa de vocês depois do jogo, essa cobrança em relação a esse placar? Boa noite. Eu acho que primeiramente a gente tem que respeitar todos os adversários. A gente viu os outros resultados da Copa do Brasil, todos os times considerados grandes também tiveram jogos muito difíceis, pelo que a gente viu ali. Claro, acredito que não fizemos um mau jogo, no meu ponto de vista, mas claro que a gente esperava ter uma sorte melhor, talvez na hora da definição. Chegamos várias vezes no último terço ali, não conseguimos concluir da melhor maneira, mas claro, é importante ganhar, né? Sempre é importante vencer. Claro, a gente tem que ajustar, a gente tem noção disso, nosso torcedor sabe disso, que talvez a gente merecia uma melhor sorte ali na definição. Você pode avaliar essa questão da cobrança da torcida? Porque o Fluminense faz um bom campeonato brasileiro, está numa parte boa da tabela, apesar da sequência de 3 jogos ali que vinha sem vitória. Hoje teve vaias na saída para o intervalo, o jogo ainda na metade, depois vaias no final, mesmo com vitória. Como vocês recebem isso? O torcedor paga o ingresso para vir aqui no estádio e tem direito de fazer o que ele quiser. Quem sou eu para falar o que deve ou não fazer? Eu só acho que eu posso falar um pouco mais do meu trabalho, do trabalho do nosso time. A gente não faltou esforço, não faltou... Como eu disse, ao meu ponto de vista, a gente chegou várias vezes dentro da área dos caras, a gente teve uma má sorte, talvez, uma calma, faltou uma calma na hora de definir. Claro que a gente tem que melhorar, faz parte do futebol e a gente vai ouvir vaias, vai ouvir críticas, enfim, faz parte e a gente tem que focar mesmo no nosso trabalho para continuar dando alegria o máximo que a gente conseguir para o torcedor. Nonato, queria que você projetasse já o jogo de sábado, que aí muda a chave, né? Campeonato Brasileiro, Sport, que é o último colocado, e o Fluminense começou tão bem, com 3 vitórias, depois há 2 jogos não vence no Brasileiro, um empate em casa com vitória, derrota para o Botafogo. Qual a importância desse jogo? Que dificuldade você prevê contra o último colocado? A pressão da torcida vai ser grande por uma vitória, até com um placar, se puder ser um placar maior, placar elevado, né? A gente conhece muito bem o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que não tem jogo fácil. O Sport tiveram alguns jogos aí que às vezes fica essa falsa impressão que o Sport está mal, mas quem assiste os jogos vê que o Sport teve até uns jogos decididos por erro de arbitragem aí, que às vezes definem uma partida. A gente tem que respeitar todos os jogos, independente de quem seja. A gente, se está jogando com um time do G4, está jogando com um time que está no Z4, independente. Todos têm qualidade, porque são clubes de Série A. E a gente tem que ter essa ciência. Agora é descansar, começar a pensar a partir de amanhã, ver como a gente vai se preparar para esse jogo. Ainda não vimos nada do esporte, mas acredito que amanhã a gente já começa a falar sobre isso. Fala um pouco sobre esse seu momento. Você começou o ano, ainda com a comissão técnica anterior, tendo poucos minutos, né? Você teve poucas oportunidades de jogar. E aí, acho que com a chegada do Renato, isso muda um pouco para você começa a ganhar mais espaço, tem algumas oportunidades e aproveita muito bem essas oportunidades, né? Como é que tá para você, pessoalmente, esse momento, especialmente um ano que você está no último ano de contrato? Eu sempre, desde que eu vesti a camisa do Fluminense, eu trabalho pro Fluminense, né? Independente de quem esteja no comando, eu trabalho pro Fluminense, eu defendo essa camisa. Desde o começo do ano eu venho trabalhando, dando o meu melhor nos treinamentos. Uma comissão tem uma opinião, outra tem outra.
isso faz parte do futebol, a gente respeita. O importante é estar sempre pronto, né, para quando tiver a oportunidade. E felizmente o Renato me proporcionou isso, essa minutagem, e eu consegui aproveitar da melhor maneira possível, porque eu sempre estive preparado, independente da situação que eu vivia. Tudo bem aí? Pode? Pequeno, fala dessa vitória importante com o seu gol e que você travou um duelo com o Matheus Alves, que é um goleiraço, fez várias defesas e conclusões suas, e você acabou fazendo um gol de pé direito e numa posição em que a gente viu você hoje um pouco mais centralizada, às vezes caindo pela ponta, que é o seu normal, e muitas vezes chutando um pouco mais para dentro. Foi um pedido do Renato Gaúcho para que você jogasse dessa forma? Sim. Fala do seu gol também importante. Boa noite. Falar do jogo, eu sabia que ia ser difícil, mas entendi uma derrota doída no clássico, mas a gente tem que saber que levantar a cabeça, trabalhar mais para poder não se repetir. E hoje a gente trocou isso na cabeça, sabendo que ia ser difícil, mas tentando pressionar a equipe adversária o tempo todo para poder fazer logo o gol. A gente sabe que a gente pecou nas finalizações, a gente foi nas 20 finalizações, né? O goleiro dele pegou uma bola que podia ter entrado, mas enfim, voltar a trabalhar para poder não repetir o que a gente repetiu contra o Botafogo. Só fala do lance do seu gol de pé direito, um pouco mais centralizado. A gente sabe que o time deles já baixou um pouco e o Renato mandou eu fechar para ter a passagem lateral, e isso eu consigo fazer bem, né? Ainda pegou um lateral que vai muito, e eu fico feliz pelo meu jogo e pelo gol também. Pequeno, fala um pouquinho do seu momento no sentido de concorrência grande nesse momento da temporada, e a torcida pediu muito por você, vem pedindo muito por você, e hoje você foi titular, e hoje você fez um gol e ainda comemorou com "eu estou aqui". Não, isso aí né, eu diria que é negócio de crítica da torcida, mas enfim, não era para torcer isso aí, eu cortando logo. Estava tendo umas chances que eu não sou acostumado a perder, mas isso é do momento, na hora do gol, sabe? E sobre sobre o Renato ter me colocado hoje, eu venho trabalhando bastante, como ele fala antes, ele fala sempre que vai sempre mexer no time, e a gente que não está jogando, tem que estar sempre preparado para poder entrar e dar conta do recado. Então hoje eu fico feliz pelo gol e pela vitória. Como é que estava essa sua ansiedade para ser titular? Porque você estava no grupo que foi lá para o Chile, né? Que era o grupo que o Renato não viajou. Contra o Botafogo, o Renato trocou os pontas, acabou não escolhendo você. Hoje você foi titular, faz o gol. Vou até repetir o que a Nini fala, a comemoração do "eu tô aqui" também. Era um pouco dessa ansiedade de ter logo essa oportunidade? Não, como eu acabei de falar, eu venho trabalhando. Como eu falo, o Renato mexe muito no time. Assim, ele sempre vai falando que tem que estar bem preparado, porque na hora a camisa chega, sempre ele fala no vestiário, e a camisa vai chegar para jogar. Então eu venho trabalhando dia a dia. Quem viajar, quem não viajar, sempre tem que estar ligado o tempo todo. Então, como você falou, viajou time reserva. Com o Renato não existe time reserva. Eu fui defender o Fluminense. Se ele me levar para a Bolívia, eu vou também. Eu estou aqui para defender o Fluminense, independente de que for jogar ou não. De titularidade, eu vou trabalhando, vou cruzando meu espaço. Quem ele for colocar, vai estar bem servido. Keno, vocês tiveram a oportunidade de conversar com o Cano, saber como é que ele tá? A gente viu que ele saiu meio que sentindo bastante ali o joelho. Agora que eu cheguei no vestiário, eu não vi ele, cara. Isso aí não posso te falar que eu nem vi ele. Keno, você falou que, como você falou, foi um jogo que o Fluminense teve grande volume, foram 26 finalizações do Fluminense contra 9 do adversário. Como manter a tranquilidade? O seu gol saiu aos 35 do segundo tempo. Como manter a tranquilidade e controlar a ansiedade para esses jogos de mata-mata, que esses gols podem fazer falta lá na frente, para não fazer esses problemas de finalização, controlar. E lá na frente o Sul-Americana, Copa do Brasil, pode fazer falta. Então, como controlar essa ansiedade? É caprichar mais, né? Sabe que a gente, como você falou, foi mais de 20 finalizações e o goleiro também dele foi bem, a gente não mete pro goleiro dele. Mas, como eu falei, a gente tem que trabalhar mais, ver o que está fazendo de errado também, porque a gente teve um momento que a gente deu um pouco de contra-ataque para eles. É uma coisa que o Renato sempre vem falando que tem que atacar marcando, a gente também não pode dar essa brecha para o adversário, que se pegar um time mais qualificado, eles podem matar. Então a gente tem que atacar, saber defender e, como eu falei, a gente tem que trabalhar mais e ir para frente. Eu quero só mais uma pergunta para terminar. O Fluminense vem de 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, apesar de fazer uma boa campanha. O que representa esse jogo contra o Sport, que é o último colocado no campeonato, não ganhou ainda, e o jogo é no Maracanã, no sábado, é a oportunidade do Fluminense retomar aquele caminho que iniciou o Campeonato Brasileiro tão bem? É isso, o Renato vem batendo na tecla, né? Que a gente não pode repetir o resultado ruim que a gente fez. Isso aqui sábado vai ser muito difícil no Sport, não é porque ele não venceu
que vai chegar aqui, vai ser mole, não vai ser um jogo muito difícil, que a gente possa também estar bastante concentrado, que a torcida venha poder apoiar a gente para a gente poder sair com a vitória. Valeu?